Um dos princípios interessantes para entender a Era Vargas e a música que foi produzida nesse período é perceber que o governo Vargas ele tinha um desejo de modernização do Estado, né, de modernização das estruturas políticas, econômicas e também um princípio de planejamento, né, começava a se estruturar um princípio de planejamento governamental. Para isso, o governo Vargas cria um conjunto de institutos que visavam averiguar, entender e estudar a sociedade brasileira. Dentre esses órgãos surge o IBGE, que vai ser o responsável por fazer um censo em 1940, né, um censo populacional. Esse documento é lançado em setembro, né, 1º de setembro. E alguns dias depois, ainda no mesmo mês, é lançada a canção Recenseamento, gravada num disco 78 RPM, né, 78 rotações por minuto, pela Carmen Miranda. A música é de autoria do Assis Valente, que foi um dos principais autores e um dos principais compositores mesmo da Carmen Miranda, que conseguia construir canções para ela que foram imortalizadas. Recenseamento é uma música muito interessante, não é? Vale a pena a gente dar uma entendida no que ela está falando, né? Ela já começa explicando esse fenômeno que eu estou falando para vocês, né? Em 1940, lá no Morro, começaram o recenseamento, né? Então, quem é a personagem principal? É um samba que fala de uma mulher, certo? Uma mulher periférica, uma mulher que mora no Morro Carioca. E, em geral, os sambas que falavam de malandragem, do malandro, são sempre sambas do homem malandro. Aqui a grande questão que é muito interessante é que o Assis Valente muda a personagem, né? Agora é uma mulher feminina. Em 1940 a gente vive também a ditadura do Estado Novo, né? Um dos períodos da Era Vargas. E é muito interessante você perceber o seguinte, né? Que toda ditadura, quem aponta isso é um historiador muito citado no nosso livro, Marcos Napolitano, né? Ela se baseia preponderantemente numa lógica da vigília. E o recenseamento é, de certa forma, uma lógica da vigília. Se você prestar atenção no que ela fala logo após, né, esses versos iniciais, você percebe essa lógica da vigília no sentido assim. E o agente recenseador, né, o cara que faz o censo, esmiuçou a minha vida que foi um horror. Então o cara estava vigiando, né? E ele percebe algumas coisas. Quando viu a minha mão sem aliança, ou seja, ela não é casada, encarou para a criança, ela não é casada, mas tem filho. Então, além de tudo, além dessa lógica da vigília, você tem uma lógica também moralista por trás dessa vigília, né? A mulher tem filhos, mas não é casada, certo? E aí ele já logo se assusta e pergunta. E perguntou se o meu moreno era decente, se era do batente ou era da folia. Isso quer dizer o quê? Né? Tá preocupado se esse indivíduo é um malandro, aquele que vive do não trabalho, aquele que sobrevive sem a necessidade de trabalhar. Postura é essa, que apesar de ser muito presente no samba, e o governo Vargas era um incentivador do samba, essa postura especificamente da malandragem foi duramente perseguida. Por quê? Porque uma das pautas do governo varguista, da era Vargas, é sem dúvida nenhuma o trabalhismo. O trabalhismo se refere ao quê? Uma supervalorização do trabalho. O caminho para o avanço, para a modernização do Brasil, né, aquele conceito de modernização autoritária que nós falamos, esse avanço para a modernização brasileira seria através da industrialização, da moralidade, mas, sobretudo, o elemento fundamental era o trabalho. Então, vai se criar um conjunto de elementos para valorizar cada vez mais o trabalho. E aí, o Assis Valente genial, ele mexe muito com uma música muito irônica, que tem um fino humor ali por trás, ele diz o seguinte, né? Obediente sou a tudo que é da lei, fiquei logo sossegada e falei então. O meu moreno é brasileiro, é fuzileiro, é quem sai com a bandeira do seu batalhão. Aqui, você gera um duplo sentido. Ele pode ser em 1940 durante a guerra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, então ele pode ser realmente um fuzileiro, né? O que sai com a bandeira do batalhão, da infantaria, que seja, não é? Mas pode ser também que ele seja um pertencente à escola de samba, né? E ele nada mais está fazendo do que sair com a bandeira da escola de samba, que começava a se constituir ali nos anos 30 e de certa forma foi até bancada algumas pelo governo Vargas, ok? Então ele é esse indivíduo meio ambíguo. Será que ele é mesmo um fuzileiro ou será que ele é um sambista, né? E aí ela continua, chamando a questão para o problema social. Ela está no morro, né? Então, uma situação de pobreza, de exclusão social. E ela diz isso claramente, essa personagem. A nossa casa não tem nada de grandeza, nós vivemos na pobreza, sem dever tostão. Ou seja, apesar de serem pobres, a mulher se orgulha de ser honesta, de ser uma pessoa que cumpre com as suas obrigações sociais. Mas ela continua, chamando a atenção o que tem ali, não é?
tem um pandeiro, uma cuíca, um tamborim, um reco-reco, um cavaquinho e um violão. Ou seja, tem instrumentos musicais. Então, o que reforça aquela teoria de que tanto ela seja vinculada ao samba, à escola de samba, e ele carrega a bandeira de um batalhão um tanto diferente, que é o batalhão, de fato, da escola de samba, né? E aí, né, também na Era Vargas, você tem um discurso nacionalista muito forte, muito poderoso, né? O samba exaltação, por exemplo, né, que valoriza as glórias do Brasil, que tudo que o Brasil é maravilhoso, o povo, a miscigenação, a natureza, tal. E ela continua indo nessa lógica, né? E aí ela diz assim, a personagem: fiquei pensando e comecei a descrever tudo de valor que o meu Brasil me deu. Um céu azul, um pão de açúcar, sem farelo, e um pano verde e amarelo, tudo isso é meu. Ou seja, ela chama atenção para 3 coisas, que são belezas naturais, que eram representadas naquele samba de estilo exaltação, não é? A natureza maravilhosa do Brasil e tal. Mas ela, ao mesmo tempo, ao chamar atenção para essas riquezas todas, não é? Ela tá falando que ela não tem porra nenhuma, né? Que ela não tem nada. Ela não tem riqueza, ela não tem dinheiro, ela não tem nada. Ela tem um céu azul, apenas um céu azul. O Pão de Açúcar, essa música se passa no Rio, então é o Pão de Açúcar mesmo, né? Com ponto geográfico e tal. Tanto é que ela reforça isso dizendo que é sem farelo. E um pano verde e amarelo, ou seja, não tem absolutamente nada de valor. Então aqui você tem uma crítica ferrenha ao discurso ufanista, nacionalista e que engrandece o Brasil, mas que ao mesmo tempo é marcado por um elemento de pobreza material tremendo, não é? Aí ela continua: tudo isso é meu. Aí ela continua: tem feriado que pra mim vale fortuna. E você então demonstra que esse discurso do trabalhismo também é mal visto aqui, não é? Se ela está valorizando tanto o feriado que vale fortuna, é por quê? Porque o trabalho é ruim, o trabalho é explorador e tal. Então ela também não gosta de trabalhar, ela não se alinha a esse discurso do trabalhismo que você vai perceber no início da canção. A retirada da laguna vale o cabedal, né? Um evento histórico e tal, porque esse ufanismo também era construído não só pelas belezas naturais, mas também pela nossa história maravilhosa e pela nossa diversidade e tal. E aí ela continua isso, a canção, falando justamente disso, né? Dessa diversidade. Tem Pernambuco, tem São Paulo, tem Bahia, um conjunto de harmonia que não tem rival. E aí a canção se fecha com esse humor irônico, né? No qual a mulher que se fala como uma mulher obediente a tudo que é da lei, essa mulher ela acaba demonstrando, deixando claro que ela não se alinha ao discurso do governo, que ela é vinculada à escola de samba, que ela não é próxima ao trabalhismo, né? E tudo mais. Beleza?